Glória a Deus. Pega a sua Bíblia aí no seu lugar, levanta ela bem alto e vamos repetir comigo. Essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo, eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus, e eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus. Amém? Amém. Gente, como vocês sabem, o Seminário Teológico Carisma chegou aqui em Osasco. Nós começamos as aulas segunda-feira agora e a gente está com muita expectativa de tudo que Deus vai fazer. E pensando no Seminário Teológico Carisma, a gente resolveu trazer aqui as quartas-feiras. Quarta-feira passada a pastora Renata ministrou sobre uma das matérias. Hoje eu vou estar ministrando sobre uma das matérias. E na quarta-feira que vem também nós iremos falar sobre mais uma matéria do Carisma. Então, pensando nisso, para te dar um gostinho, você que ainda não fez a sua matrícula, corre que ainda dá tempo. E lembrando, gente, que segunda-feira agora, a partir das 20 horas, tem o test drive do Carisma. Pastor, mas o que é esse test drive? Você vai poder participar segunda e terça-feira das aulas gratuito. Você não precisa ter feito a sua matrícula. Eu queria saber o que é o Carisma, como que são as aulas. Eu estou em dúvida ainda se eu faço ou não. Então, gente, você que está em dúvida, você que quer conhecer mais, segunda-feira a entrada está liberada. Então, pode chamar os amigos, pode chamar todo mundo. A primeira matéria vai ser crescimento espiritual, e quem vai estar ministrando para a gente também é a pastora Natália Delgado, a mesma que vai estar ministrando no culto de mulheres. Ela vai dar aula para a gente na segunda e na terça. Então, só segunda e terça que é o test drive, amém? Então, depois você vai ter que fazer sua matrícula. Se você perder, terça-feira é o último dia da sua matrícula, crente. Então, corre fazer, porque vai ser top demais. E hoje a gente vai falar de uma das aulas que eu particularmente amava no seminário. E o nome da pregação de hoje é Vida de Oração. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo 11, versículo 1. Livro de Lucas, capítulo 11, versículo 1. Quando você abre aí, gente, lembrando que ali na cantina hoje tem pastel. Então, no final do culto, você pode passar ali e abençoar a cantina, senão a Gleice me mata, né, Gleice? Amém, gente? A palavra de Deus fala assim: certo dia Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhes disse: Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou aos seus discípulos. Amém? Nós vemos então que Jesus ele estava praticando o hábito de oração, e um dos seus discípulos, vendo aquilo, chega para Jesus e fala assim: Jesus, olha, ensina-nos a orar como João ensinou aos seus discípulos. E logo em seguida nós vamos ver que Jesus ele vai falar sobre uma das orações mais conhecidas da Bíblia, que ele começa então: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. E ele começa a ensinar a oração do Pai Nosso. Mas não é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Eu queria falar um pouquinho sobre a oração. Porque se nós formos ver isso, oração, nós sabemos que é a base do cristianismo. É impossível nós falarmos, nós pregarmos, nós nos denominarmos cristãos, se nós não temos uma vida constante de oração. Só que, gente, o que mais nós ouvimos hoje é: pastor, mas eu não sei orar. Pastor, mas eu não sei orar bonito, eu tenho vergonha. Querido, Deus ele não está interessado em palavras bonitas, Ele está interessado num coração sincero. Nós não precisamos orar com palavras bonitas, mas nós precisamos nos apresentar a Deus com sinceridade no nosso coração. Então nós vemos que desde sempre havia essa dúvida de como nós devemos orar, o que é oração, mas eu não consigo orar. E o que é oração, querido? A oração é um diálogo. Nossa, pastor, que simples é isso? Sim,
Orar é conversar com Deus. Orar é dialogar com Deus. E como todo diálogo, querido, todo diálogo é uma via de mão dupla. Eu falo, mas eu também escuto. E o problema é que muitas vezes na oração, porque nós desanimamos de ter uma vida constante de oração, porque nós queremos só falar, mas nós não queremos parar para ouvir a Deus. E depois a gente quer falar assim, nossa, mas eu oro, e Deus não fala comigo. Eu oro e Deus não responde as minhas orações. Mas será que nós estamos parando para ouvir a Deus? Ou nos nossos momentos de oração nós só queremos falar? A oração é simples. A oração é um diálogo simples. Mas pastor, eu não tenho que orar, eu não sei como orar, como que eu vou orar? Querido, se quando acabar o culto nós encontrarmos os nossos amigos, nós começamos a compartilhar como foi o nosso dia, a gente gasta brincando 1 hora, contando. Não, porque hoje meu dia foi assim, porque hoje eu fiz isso, hoje eu fiz aquilo, hoje me aconteceu isso. Principalmente os casados aí que compartilham, né? Como foi o dia, os filhos compartilham com os pais. E por que nós temos dificuldade de compartilhar do nosso dia com Deus? Queridos, oração é você contar a sua vida para Deus, é você contar para Deus aquilo que está passando no seu coração. Mas pastor, Deus não é onisciente, Deus sabe de todas as coisas, por que eu preciso falar? Querido, Deus como um pai, Ele tem prazer em se relacionar conosco como filho. Deus, Ele tem prazer em ouvir como foi o nosso dia. Deus, Ele tem prazer em nos ouvir contar os detalhes daquilo que nós estamos vivendo. Deus, Ele tem prazer em ter comunhão conosco. Deus, Ele tem prazer em ouvir acerca dos nossos sonhos, acerca daquilo que tem nos afligido, acerca de como nós estamos nos portando diante de algumas situações. Deus tem prazer em te ouvir, crente. Deus tem prazer em me ouvir. E depois a gente quer falar que a gente não sabe o que é orar, a gente quer falar que a gente não sabe orar, que a gente não sabe o que é oração. Oração é você conversar com o seu pai. Oração é você chegar e falar, pai, hoje o meu dia foi assim, pai, hoje o meu dia foi assado, Senhor, eu passei por isso, Senhor, o meu coração se afligiu com isso. É simples, gente. Mas o problema é que muitas vezes nós estamos mistificando as nossas orações. Nós usamos como regra o sentir, os nossos sentimentos. Ah, mas eu tenho orado e não tenho sentido nada, pastor. Gente, o que eu mais escuto no gabinete é isso. Pastor, quantas vezes eu tenho orado, e parece que Deus não me ouve, porque eu oro, e não sinto mais nada, eu não sinto a presença de Deus. Mas, querido, a nossa oração não pode ser baseada em sentimento, ela tem que ser baseada na convicção de que Deus nos ouve. Nós não podemos nos basear nos nossos sentimentos, nós precisamos nos basear nas nossas convicções. Eu creio que Deus me ouve e por isso eu oro. Eu creio que Deus me escuta e por isso eu conto a Ele. Não é sobre o que eu sinto ou deixo de sentir, mas é sobre o que eu creio. E eu creio que Deus é o meu Pai e Ele tem prazer em me ouvir. Eu creio que Deus é o meu Pai e Ele tem prazer em eu contar os meus dias para Ele, ainda que Ele saiba de todas as coisas. Nós precisamos parar de mistificar a oração. Porque, querido, não é sobre você se arrepiar ou não. Não é sobre você sentir uma sensação diferente. Mas é sobre você ter fé. E a fé é o firme fundamento daquilo que nós cremos. Você precisa crer, você não precisa sentir. Você precisa crer que Deus te ouve e não sentir nada durante a oração. Então nós precisamos, primeira coisa que nós precisamos entender quando vamos falar de uma vida de oração, é que oração ela é baseada na minha convicção, na minha fé, e não nos meus sentimentos. Já não é mais hora de nós darmos desculpas, que nós não oramos porque isso, porque a gente acha que a nossa oração não passa do teto. Não, querido, nós precisamos entender que Deus, Ele nos ouve. Deus, Ele nos ouve. Deus, Ele nos ouve. E por isso eu tenho prazer em contar para Deus o meu dia. Mas pastor, não aconteceu nada de interessante. Mas querido, se eu não tenho
prazer em contar as coisas pequenas do meu dia a dia para Deus, certamente eu não vou contar para Ele, eu não vou agradecer a Ele quando grandes coisas acontecerem. Eu gosto muito de uma frase que eu coloquei aqui, que C.S. Lewis ele vai falar que aqueles que não se voltam para Deus nas provações triviais não terão nenhum hábito ou esse recurso para ajudá-los quando as grandes provações vierem. Assim, aqueles que não aprenderam a pedir-lhe coisas simples terão menos disposição a pedir grandes coisas. Às vezes nós estamos tão focados em pedir coisas grandes para Deus, nós estamos tão focados em querer viver o extraordinário, que nós esquecemos que antes de viver o extraordinário, é necessário que nós aprendamos a ver Deus nas coisas ordinárias. No nosso dia a dia, num simples despertar, num simples acordar, nós temos que ter o coração grato a Deus. A oração, ela não tem a ver com a minha necessidade de milagre, não, querido. A minha oração tem a ver com a minha necessidade de relacionar-me com Deus. O problema é que muitas vezes eu tenho medo de pedir coisas porque eu acho que são coisas bobas para Deus. Eu tenho medo de orar coisas simples para Deus porque acho que Deus não se importa com aquilo ou que Deus só está ali para satisfazer os grandes desejos do meu coração. Mas não tem a ver com Deus satisfazer desejo, tem a ver com eu me satisfazer em Deus. Tem a ver com eu me relacionar com Deus. Tem a ver com que eu contar o meu dia a dia para Deus, querido. Então, se nós não aprendermos a contar o nosso dia a dia, se nós não aprendermos a pedir pequenas coisas para Deus, certamente nós vamos deixar de viver o extraordinário, porque nós também não teremos esse hábito quando nós formos pedir grandes coisas para Deus. Quando nós formos contar grandes coisas para Deus, nós precisamos compartilhar o nosso dia a dia com o nosso Pai. Nós precisamos compartilhar os pequenos sonhos do nosso coração, não só os grandes. Porque Deus, Ele está aqui nessa noite, e se Ele está aqui nessa noite foi porque todos nós tivemos uma rotina durante o dia. E se você não viu Deus no seu ordinário, na sua rotina, certamente você não vai conseguir ver Deus no extraordinário. Que nós vamos estar tão focados em pedir, eu quero isso, eu quero aquilo, que nós esquecemos de ver Deus trabalhando no nosso dia a dia. Nós precisamos voltar a ver Deus no nosso dia a dia. Uma vida de oração consiste em eu me relacionar com Deus o tempo todo. Eu me relacionar com Deus aonde eu estiver. Queridos, uma vida de oração é baseada numa vida constante de comunhão com Deus. Uma vida de oração é uma vida de diálogo constante com Deus. E eu posso conversar com Deus aonde eu estiver, com quem estiver, como eu estiver, porque eu sou morada de Deus, logo eu sou casa de oração. Nós precisamos entender isso, que nosso relacionamento com Deus tem que ser algo normal para a gente, independente de onde nós estivermos. Porque eu posso estar no meu trabalho e eu posso estar em plena comunhão com Deus. Eu posso estar na minha escola e eu posso estar orando. Eu posso estar com os meus amigos e eu posso estar orando. Eu posso estar andando na rua e eu posso estar orando. Queridos, não é desculpa você falar que não tem tempo para Deus, porque Deus está em tudo e em todos nós. Deus está conosco em todo momento. Nós precisamos entender isso, que nós não oramos porque nós damos desculpas, mas não é porque nos falta tempo, não é porque nos falta muitas vezes o que saber dizer, porque todos nós temos algo a dizer a Deus. E se você não tem o que dizer, mas pastor, eu não sei, comece agradecendo, querido. No Carisma, quando nós fomos estudar essa matéria, a gente vai ver que existem vários tipos de oração. Tem a oração de ação de graça, a oração de petição, a oração intercessória. Tem vários tipos de oração. Então, se você quer aprender um pouquinho mais desses tipos de oração, você vai ter que vir na aula. Você vai ter que se inscrever aí, se matricular, que a gente vai estudar a fundo. Mas se você não sabe o que falar com Deus, como orar com Deus, comece a agradecer. Deus, obrigado porque agora eu acordei. Senhor, obrigado por esse café, obrigado porque saí atrasado hoje, mas obrigado porque o Senhor me ajudou, obrigado por esse ônibus, obrigado. Comece a agradecer, querido. Nós precisamos ter a prática da oração constante em nossa vida. Eu oro independente de onde eu esteja,
com quem eu esteja, ou como eu esteja. Porque lembra o que a gente já falou? A nossa vida de oração ela não pode ser baseada no nosso sentimento. Mas pastor, eu estou tão mal, pastor. Não importa, querido, vamos orar. Está mal? Vamos orar, porque Deus pode nos mudar. Deus pode mudar a situação. Mas pastor, eu estou tão feliz. Então vamos orar, porque se você está feliz é porque Deus tem trabalhado ao seu favor. É pela graça e misericórdia de Deus. Porque o que baseia a minha vida é a minha convicção de que eu sou filho e que o Pai tem prazer em me ouvir. De que eu sou filho e que o Pai me ouve em todo tempo, em toda hora. O Pai tem prazer em ouvir aquilo que está no meu coração e por isso eu vivo uma vida constante de oração. E eu destaquei nessa noite aqui 3 pontos sobre o que é oração. E o primeiro ponto que eu coloquei aqui, que oração é derramar o nosso coração para Deus. Orar é derramar o nosso coração para Deus. Abra lá, querido, em Salmos 62. Salmo 62, versículo 5. A palavra de Deus fala assim: descansa somente em Deus, a minha alma. Dele vem a minha esperança, somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre alta, não serei abalado. A minha salvação e a minha honra de Deus dependem. Ele é a minha rocha firme e meu refúgio. Confia nele em todos os momentos, ó povo. Derrame diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio. Querido salmista, ele vai falar aqui: derrame diante dele o seu coração, porque ele é o nosso refúgio. Quando nós oramos, nós precisamos derramar o nosso coração para Deus. E o que é derramar o nosso coração em Deus? Não é mais fazer uma oração hipócrita, não é mais sermos hipócritas com Deus, mas é tirar as nossas máscaras e contar para Deus tudo aquilo que tem se passado na minha e na sua vida. É aprendermos a ser sinceros com Deus. É aprendermos a entender que Deus, Ele conhece o nosso coração, então não adianta eu estar chateado, não adianta eu estar revoltado, não adianta eu estar triste e chegar no meu quarto e começar só: Senhor, o Senhor é lindo, o Senhor é bom, ah Deus, porque o Senhor é top. Você pode fazer isso aqui na igreja, mas Deus conhece o seu coração, e quando nós oramos, nós precisamos derramar o nosso coração diante de Deus. Porque somente quando nós derramamos o nosso coração diante de Deus, é que nós podemos, ao final das nossas orações, levantar as nossas mãos, fechar os nossos olhos e declarar como salmista: Ele é o nosso refúgio. Ele é o meu refúgio. Ele tem sido o meu refúgio. É nele que eu me refugio. Mas para que o Senhor possa ser o meu e o seu refúgio, querido, nós precisamos tirar as nossas máscaras diante dele. Nós precisamos, desculpa a palavra, a expressão, nós precisamos vomitar tudo aquilo que está entalado no nosso coração diante de Deus. E como foi bom eu ter aprendido isso, porque quantas vezes eu não estava bem, quantas vezes eu não tinha vontade de orar, assim, de agradecer, porque eu estava questionando a Deus sobre certas coisas, quantas vezes as situações em que eu estava passando não eram favoráveis, e eu chegava para Deus e falava: Deus, obrigado, porque... obrigado. E como foi libertador a primeira vez que eu cheguei para Deus, eu falei: Deus... Não estou gostando disso, não estou gostando daquilo. Por que, Senhor, está acontecendo isso? Senhor, o Senhor viu o que fulano fez, o que ciclano fez. Senhor, é abrir o nosso coração para Deus sem hipocrisia. Porque quando nós abrimos e derramamos o nosso coração em Deus, nós permitimos que Deus trabalhe na minha e na sua vida. Nós permitimos que Deus trabalhe no meu e no seu caráter. Mas para isso acontecer, para que nós venhamos a ser transformados, nós precisamos derramar o nosso coração diante de Deus. E quem já passou aqui comigo no discipulado, nas conversas, sabe que eu sempre falo isso,
Falo, gente, seja sincero com Deus. Isso é uma coisa que nós precisamos aprender como cristãos, como igreja, a sermos sinceros, a contar para Deus o que se passa verdadeiramente nos nossos corações. Porque somente quando eu conto para Deus, quando eu me abro e abro o meu coração para Deus, é que eu posso ser transformado através da oração. Então, querido, orar é derramar o seu coração. Deus, aconteceu isso, fulano me fez aquilo, Senhor, hoje eu fiquei com vontade de chutar o balde, hoje eu fiquei com vontade de largar tudo, Senhor, hoje eu não vou. Queridos, quantas vezes eu orei para Deus, antes de sair de casa, Deus, não queria ir no culto hoje, mas eu vou. Deus, estou sem a mínima vontade de hoje, porque está acontecendo isso, estou chateado com aquilo, e eu chegava na igreja, quantas vezes Deus vinha com resposta para o meu coração. Nós precisamos aprender isso, querido. Deus, Ele responde às nossas orações, amém? Segundo ponto. Orar é submeter as nossas vontades à vontade de Deus. Lucas, capítulo 22, versículo 42. Lucas 22, versículo 42. A palavra de Deus, ela fala assim: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Quando nós temos uma vida constante de oração, nós aprendemos a submeter as nossas vontades à vontade de Deus. Nós precisamos submeter a nossa vontade à vontade de Deus. Queridos, Jesus, Ele sabia qual era o seu propósito, Jesus, Ele sabia o que Ele tinha que realizar, Jesus, Ele sabia para que Ele veio na terra, mas no momento de grande aflição, Ele abre o seu coração para o Pai e fala: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, mas contudo, que seja feita a tua vontade. Nós vemos que nesse grande momento de aflição, Jesus, Ele não vai procurar conversar com ninguém, mas Ele vai diante de Deus. Nos momentos de grande aflição, nós precisamos não ficar falando para A ou para B, mas nós precisamos nos achegar a Deus. O problema é que muitas vezes nós conversamos com todo mundo, mas esquecemos de abrir o nosso coração para Deus. E quando nos achegamos a Deus, nós achamos que Deus tem que fazer aquilo que nós estamos pedindo. Senhor, eu estou passando por isso, Deus. Muda isso, Senhor. Faz aquilo, Senhor. Abre aquela porta, Senhor. Senhor, faz aquilo, o outro, Senhor. Senhor, realiza o desejo do meu coração. Senhor, porque eu tenho te buscado. Senhor, porque eu tenho orado, porque eu tenho jejuado. Querido, para de viver uma vida de troca com Deus. Deus não é obrigado a nada, porque tudo que Ele prometeu para nós, Ele já cumpriu, que foi Jesus Cristo ter nos salvado, foi Jesus Cristo ter vindo, morrido e ressuscitado para nos salvar. Deus, Ele não tem obrigação de nada. O problema é que nós queremos fazer com que Deus realize o desejo do nosso coração somente. Nós queremos ver Deus como o anjo, o gênio da lâmpada mágica. Que Deus tem que submeter às minhas vontades. Não, querido, quando eu tenho uma vida constante de oração, eu entendo que eu devo me submeter à vontade de Deus. Senhor, está difícil. Deus, eu queria isso, queria aquilo, queria outra coisa, queria que abrisse aquela porta. Senhor, mas contudo, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. E querido, talvez você esteja aqui nessa noite e você tenha falado, e você esteja passando por algum momento, por alguma coisa difícil na sua vida, por algum problema, e você fala assim: mas pastor, eu tenho orado para que Deus faça a vontade de Deus, e nada tem acontecido. Pastor, eu orei tanto por um emprego, eu orei tanto pela restauração da minha família e ainda não aconteceu. Querido, tudo tem um propósito. Tudo tem um propósito. Se eu e você nós pensarmos em tudo que nós passamos para chegar até aqui nessa noite e ouvirmos essa palavra, nós vamos ver quantas coisas nós passamos em nossa vida que nós não entendemos naquela hora, mas que hoje faz todo sentido. Como nós aprendemos, como nós crescemos, como nós amadurecemos.
Queridos, nós precisamos submeter a nossa vontade à vontade de Deus. Afinal, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Você pode não estar entendendo agora. Você pode não estar entendendo o que Deus está fazendo. Você pode não estar entendendo porque a porta não se abriu. Você pode não estar entendendo porque ainda não aconteceu. Mas, querido, confie na vontade de Deus. Se submeta à vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Nós precisamos confiar na vontade de Deus. Nós precisamos confiar que Ele sabe o que é melhor para nós. Então para de questionar. Antes, tenha uma vida de oração, onde você pode falar: Senhor, afasta de mim esse cálice, Pai. Contudo, seja feita a Tua vontade. Seja feita a Tua vontade. E quantas coisas que nós passamos na nossa vida que nós queremos que fossem diferentes. Quantas coisas nós queremos que sejam da nossa maneira. Quantas coisas acontecem que nós queremos ter o domínio de todas as coisas. Mas, querido, nós precisamos confiar em Deus. Nós precisamos aprender a descansar em Deus. Nós precisamos aprender a crer que a vontade é boa, perfeita e agradável. E por isso eu descanso, por isso eu oro, por isso eu choro. Mas no final eu falo: Senhor, que seja feita a Tua vontade. Se for da Tua vontade, faça. Se não for, não faça. Se for da Tua vontade, que dê certo. Se não for, que não dê certo. Mas contudo, Senhor, eu quero viver no centro da Sua vontade. Eu quero viver no centro da Sua vontade. Porque, querido, o centro da vontade de Deus não é muito confortável às vezes, mas é o melhor lugar que nós podemos estar. É o centro da vontade de Deus. É saber que nós estamos vivendo aquilo que Deus quer que nós vivamos. É saber que nós estamos vivendo os planos e os propósitos do Senhor. Muitas vezes nós podemos não entender, muitas vezes nós podemos não compreender, mas descansar que nós estamos no centro da vontade de Deus e que o propósito, ele vai se cumprir. Amém? E o terceiro ponto, orar é aprender a ouvir a Deus mesmo diante das provações. Eu queria convidar você a abrir a Bíblia lá em Gênesis capítulo 22. Gênesis 22, versículo 11. Gênesis, capítulo 22, versículo 11 e 12 vai falar assim: Mas o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Queridos, nós conhecemos muito bem a história de Abraão. Deus, ele fala com Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, que eu te farei pai de multidões. E Abraão, ele pega, ele sai da parentela. Deus promete o filho da promessa a ele. Isaac nasce. A vida de Isaac já era um milagre em si. E Deus, então, em certo momento, ele resolve provar o coração de Abraão. E ele pede a Abraão que sacrifique Isaac. E agora eu queria te perguntar: você acha como que estava o coração de Abraão tendo que sacrificar o filho da promessa? Como você acha que estava o coração de Abraão tendo que entregar a Deus Isaac, aquele a qual ele tinha sonhado, aquele a qual ele tinha desejado, aquele a qual ele tinha esperado? Mas, queridos, nós não vemos em momento algum que Abraão questiona a Deus. Mas nós vemos que Abraão, ele obedece a Deus. E o mais interessante dessa passagem é que quando Abraão, ele amarra Isaac, ele vai subir o cutelo, ele vai subir o machado, ele ouve uma voz do céu que fala: Abraão,
Abraão, não faça nada com o rapaz. Abraão, ele soube ouvir a voz de Deus, quando Deus mandou ele sair da sua parentela, e ele não fechou o coração para Deus diante da dificuldade. Ele não fechou o coração para Deus diante do sacrifício. Antes, Abraão continuou sensível à voz de Deus, mesmo diante de toda a provação que ele estava passando. Abraão, ele continuou sensível à voz de Deus, mesmo entregando o seu bem mais precioso que havia naquele momento, que era Isaque. Querido, quantas vezes nós temos falado que Deus não tem mais respondido as nossas orações, que nós não estamos ouvindo a Deus, mas na verdade nós fechamos o nosso coração para Ele. Quantas vezes diante das provações nós fechamos o nosso coração para Deus, porque está doendo demais, porque estamos sendo apertados demais, porque o sacrifício é grande, então eu fecho o meu coração para Deus, e eu só quero me lembrar só da promessa. Mas Abraão, ele não fecha o seu coração para Deus. Abraão, ele reconhece a voz de Deus, mesmo no momento de grande dificuldade. Sabe por quê, querido? Porque Abraão, ele tinha um relacionamento com Deus. Abraão, ele conhecia Deus e ele sabia, querido, ele sabia que mesmo que ele tivesse que sacrificar a promessa de Deus jamais morreria. Porque nós vamos ver lá em Hebreus 11, versículo 19, que fala que Abraão teve fé que ainda que matasse Isaque, Deus poderia o ressuscitar. Abraão, ele tinha um relacionamento com Deus e ele sabia que ainda que ele tivesse que momentaneamente sacrificar a promessa, Deus, ele não muda, Deus é imutável e que a promessa de Deus ia se cumprir. O problema é que nós estamos tão focados na promessa que nós estamos esquecendo de nos relacionar com o Deus da promessa. Nós estamos esquecendo de nos relacionar com aquele que nos fez as promessas. E querido, nós vemos que Abraão, ele continuou sensível à voz de Deus, porque ele tinha relacionamento, porque ele conhecia o Deus que havia o mandado sair da sua casa. Todos nós estamos aqui porque um dia nós ouvimos Cristo nos chamando. Todos nós estamos aqui porque um dia nós nos sentimos chamados por Cristo e porque hoje nós falamos que Deus não fala mais conosco como antigamente. Será que nós não estamos fechando o nosso coração para Deus porque nós queremos somente as promessas e nós não queremos pagar o preço de nos relacionar com Deus que nos fez a promessa? Será que nós não estamos fechando o nosso coração para Deus, falando que Deus não está falando mais com a gente, porque nós estamos focados somente naquilo que Ele pode fazer e não naquilo que Ele é na nossa vida? Nós precisamos entender que o Deus que fez a promessa, Ele não muda. Mas mais importante do que a promessa, é me relacionar com Ele. É eu ouvir a esse Deus, é eu poder descansar nesse Deus. Querido, Ele pediu para você algo, você está tendo que sacrificar algo, confia em Deus, descanse em Deus, porque Ele é fiel na sua vida. Só que para isso, para que nós venhamos a ter entendimento disso, nós precisamos ter uma vida de oração, nós precisamos orar constantemente, nós precisamos buscar constantemente, nós precisamos dialogar com Deus. Nós precisamos aprender a ouvir a Deus, porque se Abraão só falasse, ele não saberia reconhecer a voz de Deus. Mas Abraão entendia que toda oração é uma via de mão dupla. Ele falava, mas ele escutava. Talvez não seja Deus que não está te respondendo. Talvez você não está reconhecendo a voz de Deus. Talvez você espera que algo extraordinário aconteça para vir a resposta que você tem tanto pedido. E Deus já tem falado com você faz tempo, através dos pequenos momentos do seu dia a dia.
Isso é relacionamento. Relacionamento é conhecer um ao outro. Relacionamento é conhecer as necessidades um do outro. Querido, você sabe muito bem disso, que as pessoas com quem você se relaciona, você conhece só de olhar para ela. Não adianta ela chegar, se ela não está bem, não adianta ela chegar e falar assim, não, está tudo jóia, está tudo legal. Porque nós conhecemos, nós sabemos que não está. Deus quer ter esse tipo de relacionamento com a gente. Deus quer se relacionar conosco a ponto de nós conhecermos e discernirmos a voz dEle, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante do sacrifício. Amém? E muitas vezes, querido, nós ouvimos, e eu ouvia muito isso, que quanto mais oração, mais poder. Quanto mais eu passo orando, mais eu vou ser usado por Deus. Quanto mais eu passo orando, mais Deus vai poder me usar. Querido, nós precisamos parar de orar a Deus em troca de algo. Nós precisamos parar de querer barganhar com Deus. Nós devemos orar cada vez mais, não porque Ele pode nos dar, mas por quem Ele é. Mas por quem Ele é. Sabe, não é questão sobre poder, não é sobre ser usado, mas é sobre eu ser parecido com Cristo. É sobre eu me parecer com o meu Pai. É sobre eu me relacionar com o meu Pai. É sobre eu entender que Deus, Ele me ama. É sobre eu entender que Deus, Ele fala comigo. É sobre eu entender que eu posso contar o meu dia a dia para Deus. Oração, na verdade, é a única maneira de nós conhecermos a Deus cada vez mais e de nos autoconhecermos. Querido, a oração nos leva ao autoconhecimento, porque quanto mais nós oramos, quanto mais nós nos relacionamos com Deus, mais nós descobrimos o quanto miseráveis nós somos, o quanto dependentes de Deus nós somos, o quanto nós precisamos da presença de Deus na nossa vida. A oração é o único caminho de autoconhecimento na vida do crente. Porque, querido, quando nós deixamos de orar, quando nós não oramos, quando nós não buscamos, eu não estou ferindo, eu não estou deixando de cumprir uma lei religiosa. Não é isso, mas eu tenho deixado de reconhecer Deus como Deus da minha vida. Porque se eu não tenho um relacionamento, se eu não oro, eu tomo as minhas decisões. Eu ajo sobre os meus impulsos. Eu faço aquilo que me dá na telha. Eu falo aquilo que me dá na telha. Eu vou para onde eu quero ir. Ou seja, você é o seu Deus. Mas se eu reconheço que eu tenho um Deus que eu posso chamar de Pai, que eu tenho um Deus que cuida de mim, que eu tenho um Deus que já tem todos os meus dias escritos, eu vou até Ele e eu começo a orar, e eu começo a pedir, Deus, me mostra qual é o próximo passo, Senhor, qual é o próximo caminho que eu devo seguir, Senhor, qual é a próxima porta que o Senhor quer abrir para mim, Senhor, aonde eu devo ir, com quem eu devo falar, Senhor, o que eu devo fazer agora. Querido, nós precisamos entender que Deus, Ele tem todos os nossos dias contados, Ele tem todos os nossos dias escritos, e nós precisamos entender isso, que quanto mais eu oro, quanto mais eu busco conhecer a Deus, menos perdido eu fico. Eu gostava muito que no seminário a gente falava muito assim, tinha uns professores que eles falavam uma frase que eles falavam muito, é o seguinte: crente não é pego desprevenido. Crente que tem relacionamento com Deus, crente que ora, não tem como ser pego de surpresa. Porque Deus, Ele mostra as coisas. Deus, Ele mostra os caminhos. Deus, Ele mostra quais decisões tomar. Deus, Ele mostra qual é o próximo passo. Deus, Ele mostra qual é a próxima porta que Ele vai abrir. Deus, Ele mostra por onde nós devemos seguir. Se nós estamos sendo pegos de surpresa, é porque nós precisamos nos relacionar mais com Deus. A oração, querido, nada mais é do que a chave para tudo o que necessitamos fazer na vida. Tudo que nós precisamos fazer debaixo da oração. Tudo que nós precisamos fazer debaixo de uma vida de oração. Precisamos ter esse relacionamento com Deus. Deixar de orar, nós deixamos de reconhecer a Deus como Deus da nossa vida.
Nós professamos que nós somos crentes, nós chegamos aqui na igreja, nós erguemos as nossas mãos, nós levantamos as nossas mãos, mas na verdade quando nós não oramos, tudo isso não quer dizer nada. Porque Deus, Ele tem que ser a nossa prioridade. Deus, Ele tem que ser a nossa primeira pessoa, a primeira coisa que a gente tem que fazer antes de qualquer coisa não é consultar o pastor A, o pastor B, o profeta, o irmão do fogo, não, querido. Nós precisamos, antes de tudo, nos achegarmos a Deus e contar para Ele o que tem passado sobre o nosso coração. Nós precisamos nos chegar a Deus e contar para Ele aquilo que nós estamos passando e pedir para Ele nos orientar em todas as decisões da nossa vida. Nós não oramos dia e noite, nós não temos uma vida de oração, porque nós queremos algo de Deus, mas nós oramos porque nós queremos mais de Deus. Nós buscamos porque nós queremos ser parecidos com Deus. Nós oramos porque nós queremos nos tornar semelhante a Deus, e quanto mais tempo eu passo em comunhão com Deus, mais eu reflito a glória de Deus sobre a vida dos meus irmãos, mais eu reflito a glória de Deus sobre a vida da minha família. Querido, Deus, Ele tem saudade de nos ouvir. Nós precisamos voltar a nos relacionar com Deus. Nós precisamos voltar a conversar com Deus. Nós precisamos voltar a fazer de Deus o nosso melhor amigo. Deus, Ele quer ser o seu melhor amigo. Deus, Ele quer conhecer tudo o que se passa na sua vida, não só porque Ele conhece o seu coração, mas porque Ele quer ouvir da sua boca. E quando nós entrarmos, querido, no nosso momento de oração, quando nós estivermos orando na rua, quando nós estivermos orando no nosso trabalho, quando nós estivermos orando a Deus, que nós possamos ter um coração grato diante dEle. Uma vida de oração é ter um coração grato a um Deus que tem trabalhado em nosso favor. A um Deus que nos resgatou, que nos tirou do pecado e que tem agido com graça sobre as nossas vidas. Então nós não podemos mais dar desculpas que nós não oramos porque nós não sabemos como orar. Porque nós sabemos que orar é derramar o nosso coração. Orar é nós nos submetermos à vontade de Deus. E orar é entender e ouvir a Deus, mesmo diante das nossas maiores provações. Que nós possamos ter isso no nosso coração. Independente do que eu estou passando, independente do que tem acontecido, independente do que está acontecendo na minha vida, eu me achego a Deus e eu faço dele o meu refúgio. Eu me achego a Deus e me regozijo nele. Eu me achego a Deus porque eu sei e tenho convicção de que Ele é meu Pai e Ele tem prazer em me ouvir. Ele tem prazer em me ouvir, Ele tem prazer em te ouvir, Ele tem prazer em escutar, querido, o seu coração, Ele tem prazer em escutar a sua oração, Ele tem prazer em te chamar de filho, Ele tem prazer em te ouvir. Então comece a se relacionar com Deus, comece a contar para Deus o seu dia a dia, comece a contar os seus sonhos para Deus, comece a contar suas frustrações para Deus, porque Ele tem prazer em nos ouvir. E se eu entendo isso, eu tenho uma vida constante de oração. Se eu entendo isso, eu vivo uma vida de oração. Que nessa noite nós possamos sair daqui conscientes que nós precisamos voltar a nos relacionar com Deus. E quando eu entendo sobre o relacionamento com Deus, a minha oração já não é mais: Senhor, eu entro na sua presença agora nesse momento, porque eu quero te adorar, porque eu quero te louvar. Não. Senhor, eu estou aqui para te orar, para te agradecer, para orar, para pedir, porque eu entendo que eu jamais saio da presença de Deus. Eu jamais saio da presença de Deus, porque eu sou habitação de Deus. Eu sou casa de oração. Você é a casa de oração. Aonde você vai, aonde você colocar a planta dos seus pés, querido, você é a casa de oração. Você tem um poder que você carrega de oração para mudar o ambiente, para mudar as circunstâncias, para mudar as situações, porque você é a habitação de Deus. Você é a casa de oração.
Nós não precisamos estar de joelhos, nós não precisamos estar na igreja, nós não precisamos estar em um lugar sagrado, entre aspas, para orar a Deus. Não, o véu foi rasgado, nós temos relacionamento, nós podemos chegar sem medo e orar a Deus aonde nós estivermos. Porque eu sou casa de oração. E que nós possamos entender isso nessa noite. Queria convidar você a ficar de pé no seu lugar.